Ups. Meu Deus do céu. Olá! Boa noite! Cristóvão, Mara, João, boa noite para vocês. Vou esperar só mais um pouquinho para chegando o pessoal. Esse aqui é Freud. Ai, dá vontade de apertar, né? De tão lindo. Só que ele não pode ver um fio, sabe? Que ele quer roer. Parece um ratinho. Ai. E aí, de vez em quando, são eles que me distraem nas lives, sabe? Porque eles sobem assim na mesa e pronto. Aí eles querem chamar minha atenção, né? Aí eu tô dando um pouquinho de atenção para ver se eles deixam em paz. Boa noite, Chave. Ai, meu Deus do céu. Ponto. Tá? Vai pro chão, né? Coisa linda. Coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu agarro muito. Eu não sei como eles suportam. Mas olha o pelo. Olha só. Olha que coisa gostosa. É tudo gostoso. Hoje, o nosso assunto é o seguinte. Uma mana muito querida me pediu, na enquete que eu fiz outro dia, para falar sobre a temática do porquê certas mulheres atraem tantos psicopatas. Ou seja, elas passam por vivências, né, com homens considerados psicopatas. Em outra live que eu falei sobre a psicopatia na política, eu diferenciei o psicopata do perverso, tá? Porque existem vários autores que falam sobre psicopatas, sobre perversos, e eu concordo muito com os autores que diferenciam um pouco um do outro. Então, mais vulgarmente, né, as pessoas entendem que os psicopatas são também os perversos e vice-versa, né? Então eu vou tentar, assim, ser o mais genérica possível, porque o nosso objetivo realmente é focar nas pessoas que têm uma atitude de total indiferença aos sentimentos do outro, né? E por isso exercem condutas de exploração e de manipulação dessas pessoas. Bom, os psicopatas, eles são tidos como um tipo de estrutura de personalidade, vamos dizer assim, em que eles são pessoas, de fato, sem autocrítica, eles são pessoas que não sofrem de ansiedades, eles são frios, eles são calculistas. Todas as suas ações e relações visam algum nível de ganho pessoal. As pessoas que mais são atraídas, né, pelos psicopatas, elas apresentam justamente alguma coisa que possa oferecer vantagens. Então, pode ser status, poder, dinheiro, ascensão social, popularidade, enfim, qualquer tipo de benefício,
né, que possa estar oferecendo a esse tipo de pessoa. Eles costumam, justamente para chegar aos seus objetivos, eles costumam ser pessoas encantadoras, costumam ser simpáticos, costumam ser extremamente sedutores, costumam ser... eles se adaptam facilmente a diversas situações. E quando eles observam, por exemplo, a mulher que eles querem se aproximar, eles passam um tempo observando, muitas vezes, eles passam um tempo estudando essa mulher, e eles se colocam na mais perfeita imagem ideal que essa mulher faz de um homem. Por isso eles se demonstram mentirosos, compulsivos, né? Para justificar, sim, até mesmo algumas das suas atitudes. Eles são extremamente sedutores, como eu falei, costumam ser bem inteligentes, muito bem informados, porque eles se adaptam perfeitamente a qualquer contexto onde eles precisam circular para atingir a sua presa. As mulheres que costumam se sentir, ou melhor, as mulheres que costumam ser pegas são justamente mulheres independentes, mulheres às vezes que têm um temperamento forte. Engana-se que os psicopatas busquem aquelas mulheres mais submissas, a não ser que elas ofereçam alguma vantagem, tá? Mas eles se sentem atraídos por mulheres fortes, por mulheres com temperamentos fortes, decididas, independentes. Porque essas mulheres, devido a esse temperamento, quando elas se apaixonam, elas lutam pela relação, elas os defendem com unhas e dentes e mais, ainda que elas consigam perceber o nível de periculosidade que ele possa apresentar, justamente esse temperamento faz com que elas decidam, então, redimi-los. Esse é o maior risco. Então, as mulheres que são muito autossuficientes, mulheres de temperamentos fortes, muitas das vezes elas se enganam, porque elas acreditam tanto nelas mesmas e tanto nesse poder do amor que elas sentem. Elas acreditam tanto que elas são capazes, sim, de regenerar esse homem, que elas acabam, de fato, comprando a situação, comprando a briga. Então, aqui eu falei já de um nível já um pouco mais adiante, que é quando as mulheres descobrem esses psicopatas e ainda assim permanecem nessas relações. E a gente pode ver isso, por exemplo, com vários casos em que psicopatas são procurados, né? Por exemplo, o maníaco do parque, no primeiro mês que ele foi preso, ele recebeu em torno de 1000 cartas de mulheres se dizendo apaixonadas por ele. Ele casou na cadeia. E assim acontece com tantos outros, né? Nos Estados Unidos tem um caso da década de 70, parece que foi na Flórida, e esse rapaz, ele era um estudante de Direito da Faculdade Estadual da Flórida, se eu não me engano. Eu esqueci nesse momento o nome dele, me perdoem. E um caso já bem famoso. E ele fez 36 vítimas. Ele sequestrava, estuprava e matava. E ainda assim ele se casou e teve uma filha. E essa esposa dele não se convencia de que ele era um psicopata. Esse cara,
esse psicopata americano, ele chegou a trabalhar no CVV, naquela linha de ajuda a pessoas, né, que estão em desespero, que têm a intenção de cometer o suicídio. Ele trabalhava no CVV americano. Esse psicopata também, em outro trabalho, ele chegou a desenvolver uma cartilha para orientar mulheres a se prevenirem em situações em que tivessem riscos de estupros. Imaginem. E, no entanto, ele, né, sequestrava, estuprava, torturava e matava. Ele fez 36 vítimas. Psicopatas podem ser encontrados em qualquer lugar, em qualquer contexto. Existem os psicopatas dentro das instituições religiosas. E olha, qualquer religião. Existem psicopatas dentro de grandes organizações, existem os psicopatas dentro da política, existem os psicopatas passeando pelas ruas ou dentro das casas mais próximas que nós possamos conviver. Ninguém estará a salvo da ação de um psicopata. A vulnerabilidade maior, aquela que pode pegar qualquer pessoa, antes de eu aqui falar dos traços que podem significar essas armadilhas de atração do psicopata, mas existe algo em que faz com que qualquer pessoa se torne vulnerável. Meu gato. Que é a paixão. A paixão é um fator comum de vulnerabilidade. Se você se apaixona por um psicopata, você vai demorar muito tempo para se dar conta da destrutividade que ele é na sua vida. E ainda assim, muitas vezes, diante de tamanha destrutividade, algumas mulheres, ainda que sofram, elas aderem à perspectiva de salvar, de curar, de regenerar ou de redimir este homem. Isso se dá quando a gente vai analisar com maior profundidade os perfis psicológicos, né, que já tenham passado por situações assim. Nós podemos colocar algumas características. Mas eu volto a repetir, gente, para todas as mulheres, que nenhuma está a salvo dessa situação. Tá ok? Porque senão a gente vai começar a criar como é que eu vou dizer, aquelas cartilhas que eu não gosto, parece muito aqueles artigos americanos, né? Que fica relatando uma série de pontos ou características, né? E aí você faz a contagem para ver se você... Sabe, eu acho isso muito vago, apesar de ser bem objetivo, mas eu acho que isso não implica toda uma subjetividade e toda uma cultura que também nós carregamos. Mas depois eu vou falar melhor disso, tá? Enfim... Então, essas mulheres, quando a gente vai ter uma abrangência ainda maior, fazer uma análise maior, nós percebemos que são mulheres que tiveram em suas vidas histórias de abusos e violências. E aí o referencial de afeto, né, o referencial de gozo, vamos dizer assim, está fixado nessa vivência. E elas repetem esse padrão. E aí existe uma série de distorções, porque mulheres que muitas das vezes passaram por situações traumáticas e elas, como mecanismos de defesa, né, incorporaram, vamos dizer, de alguma maneira,
né, essas vivências de uma forma em que elas não estabeleceram uma crítica suficiente em relação a isso, elas começam a desenvolver uma distorção sobre afetos, uma distorção sobre amor, uma distorção sobre relação, sobre relacionamento. Então, uma série de atitudes do outro que visam a violência dela, ou a exploração mesmo do seu corpo, ou a exploração emocional dela, isso tudo para ela já é tão conhecido. Isso tudo para ela já é tão conhecido e tão familiar, né, que parece que é apenas isso em que ela entende como relações de afeto, relações de amor. Então, uma das vulnerabilidades, né, dessas mulheres que se sentem também muito atraídas por psicopatas e também são presas fáceis, são mulheres que trazem em suas histórias vivências de abusos, vivências traumáticas e vivências de muita violência, ok? Esse pode ser um dos grandes fatores. O outro fator que eu falei são as crenças, as distorções sobre os afetos. Então, por que, por exemplo, um homem desse atrai tantas mulheres? Porque são homens muito seguros de si. E muitas mulheres, elas tendem a ter essa ideia romântica do homem que vai protegê-las e cuidar delas. E esses homens, eles apresentam exatamente essa postura, porque eles são racionais, eles são absolutamente frios. Então, eles dão a entender, né, mentalmente, que de fato, como eles são frios, que eles são inabaláveis. E eles, quando conseguem perceber que essa mulher traz as suas carências, inseguranças, ou mesmo esse desejo de ser protegida, eles começam a atacar por esse prisma. Como ela tem toda uma distorção em relação ao entendimento, né, dos afetos, muitas das vezes, ela confunde a proteção com dominação. Na realidade, ele, dentro do discurso do protetor, ele começa a dominar essa vítima. E ela começa a achar que isso é proteção. Então ele começa a cercear a sua vida. Ele afasta muitas das vezes essa pessoa da sua família, dos seus amigos, e ele começa a cercear a sua liberdade. Mas ela está até aí se sentindo extremamente valorizada e amada. Então ela vai cada vez mais se envolvendo, porque ele consegue mesclar isso com muito encantamento, com muitas simpatias, com muita sedução, né? Ele vai dizer tudo exatamente como ela quer ouvir. Ele vai fazer tudo para agradá-la, até ele conseguir o seu objetivo, que pode ser roubá-la, que pode ser ascender socialmente, ou pode ser status, ou pode ser algum nível de poder, né? Ou, enfim, popularidade, né? Que hoje em dia está muito, né, em voga, enfim. Quando ele atinge o seu objetivo, ele a descarta, porque ele nunca, jamais teve interesse nela, tá ok? Agora, o perverso, né? Ele tem um gozo, o prazer dele é o sofrimento da vítima. Então, são esses os casos de estupros. Ele sente o prazer pela coisificação, pela objetificação completa dessa mulher. Ele dessubjetiva essa mulher. Essa mulher não tem gosto, ele não tem desejo, não tem vida ali diante dele. Essa mulher é apenas um objeto para a sua satisfação.
E quanto mais ele sente que a domina e a coisifica, mais ele sente prazer. É a própria destruição mesmo da mulher, a sua desumanização de fato. Ok? E é aí que muitas literaturas às vezes separam o psicopata do perverso, porque nem todo psicopata, porque a maioria, muitos psicopatas não estão nem aí para o sofrimento da vítima, se ela está bem ou se ela está ruim. Mas o perverso quer o sofrimento da vítima. Ele goza com o sofrimento da vítima. Existe essa diferença. Porém, como na literatura existe toda essa pluralidade de entendimento, tá? Vocês podem, enfim, entender também assim como quiserem. Eu só estou colocando por uma questão didática, que eu acho importante. Os americanos, né, vão chamar todos esses de psicopatas. Por isso que se vulgarizou tanto essa nomenclatura para tudo isso aqui que eu acabei de relatar. Vamos agora a algumas perguntas, tá? E aí depois eu vou prosseguindo. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu ver. Eu respondi já então aquela pergunta que a Mara tinha me deixado no post sobre mulheres independentes. Não necessariamente elas são psicopatas para se sentirem atraídas por psicopatas, porque psicopata quer alguém que ele possa obter vantagens. Então, sabe, elas, na realidade, são as grandes presas, porque são as que oferecem, devido ao temperamento delas e também a essa independência e tudo mais, vai ser muito mais fácil, né? Ele fazê-la se apaixonar, porque, veja bem, mulheres independentes, né? Então, se ele consegue dominar essa mulher, ele vai ter tudo dela. Agora, se ela for muito dependente de outras pessoas, da opinião do outro, de papai, de mamãe, olha quanta gente ele vai ter que envolver. Porém, muitos também assim procedem. Já vi psicopatas, assim, enganarem uma família inteira, assim, sabe? Uma família inteira, assim, entrou no golpe do psicopata, tá? Foi golpe mesmo, ele roubou a família toda, tá? Estelionatário, enfim. Uma coisa bem ardilosa e bem... Ele roubou todo mundo, tá? Agora, alguns querem apenas assim, eles vão estudando a vítima e não, essa daqui, se eu conseguir, ela vai praticamente me dar, né? Então, é aquilo que eu falei, mulheres com temperamentos assim, bem decididas, etc., elas muitas das vezes, quando se apaixonam, elas se acham assim, incríveis. Mas isso para vocês verem como pode ser um grande engano, né? Quando a gente se acha, essa arrogância, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque achar que nós podemos mudar o outro, regenerar, salvar o outro, então são mulheres com esse tipo de temperamento, independente da classe social. Então nós podemos perceber mulheres que não têm vantagens financeiras, né? Mulheres mais de uma classe social com menos privilégios, mas são aquelas guerreiras, aquelas mulheres fortes, decididas, trabalhadoras, etc. E por isso elas têm essa força de caráter, uma força, né, no temperamento, na forma de ser. E quando os caras são pegos, elas sofrem muito, etc. Mas vão lá na cadeia toda semana, né, para dar amor.
E mulheres ricas também podem também se verem numa situação assim, tá? Então, a questão não tem nem uma questão de escolaridade, é uma questão, de fato, da história de vida que cada uma carrega, o temperamento também que cada uma tem, né? E as crenças internas que se formaram em respeito ao relacionamento e ao próprio ego, né? Porque é aquilo. Quando a gente entra na vida de uma pessoa achando que nós vamos curar, regenerar, etc, 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 existe também aí um grau de narcisismo bem potente. E como eu estava falando anteriormente, o Cristóvão está falando o exemplo clássico do Leonardo Pereja, é verdade. Um pedófilo é um psicopata? Ele é um perverso. Ele é um perverso. Porque, assim, aquela criança só tem o próprio corpo para dar a ele, né? Então, ele é um perverso. E tá muito comum. Eu digo comum porque eu ando lendo muito em respeito a esse assunto, tá? E outro dia eu li uma reportagem de uma médica que trabalhou, né, durante muitos anos no IML, e os casos de corpos de crianças completamente dilacerados, violentados sexualmente, né, por pedófilos, abusadores, é alarmante. É porque não falam, mas é alarmante. Eu falei pedófilos abusadores porque existem pedófilos que não chegam ao ato. O abusador sempre chega ao ato. Então, só para especificar melhor, tá? Bom, a questão dos religiosos, então, qual é a grande vulnerabilidade, né? Por que eles se encontram tanto em algumas instituições religiosas? Porque ali a pessoa está muitas vezes em sofrimento, né? Muitas vezes, em relação, por exemplo, o caso do João de Deus, em que as mulheres iam para lá, né, para curas espirituais, né, para as suas curas de vários problemas, sendo físicos ou emocionais. Nas igrejas também, sendo que ali, dentro da igreja, existe uma série de confusões de conceitos também religiosos, quando o cristianismo prega a obediência da mulher ao homem. Isso aí é muito grave, porque se a mulher casa com um perverso ou com um psicopata, sendo uma religiosa, sem questionar o que de fato significa essas expressões bíblicas, pronto, acabou. Então, às vezes, a própria instituição religiosa, ela pode, de alguma maneira, ser, né, o ambiente mais vulnerável, mais propício, porque esses caras são tão inteligentes que eles vão pegar justamente os ditames bíblicos para justificar essa relação de dominação e exploração da mulher. Estou com vontade de convidar um pastor para vir falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho total respeito à religião protestante, mas a gente não pode negar que existem muitos casos dentro da religião, em várias igrejas, né, de fortíssimos abusos, né? Casos muito graves. E eu acho que existe aí uma manipulação dos conceitos religiosos por esses psicopatas. E como aquelas pessoas estão ali, né, para
com toda a sua fé, com toda a sua sensibilidade, com todo um sofrimento, buscando um amparo, buscando uma palavra de amor, né? Buscando o divino, o sagrado, elas se colocam cegamente naquelas doutrinações. E eu me preocupo muito com isso. E eu já sei que existem grupos de mulheres evangélicas que já estão se abrindo para o feminismo e já estão questionando determinadas coisas e conseguindo assimilar, né, dentro dessas questões bíblicas, a igualdade, né, essa questão da igualdade, enfim, mudanças, vamos dizer, de comportamento dentro da igreja. Agora, existe toda uma turma aí conservadora que é completamente resistente a isso. E eu acho isso muito complicado. E eu lembro de um caso que chegou a mim há muitos anos atrás, né, que era muito complexo, porque ele batia na mulher, acreditando que ele tinha que bater na mulher porque a mulher não estava obedecendo a ele. E o Senhor disse, né, que mulheres têm que obedecer os seus maridos. Então, tratava-se de uma pessoa extremamente ignorante, tá? Mas que também lhe faltava uma certa sensibilidade e não havia nenhum tipo de empatia para entender o sofrimento daquela mulher. Enfim, sabe? E era muito difícil esse diálogo, porque o discurso da igreja, o discurso bíblico completamente distorcido, e o discurso psicológico ali, tentando sensibilizar aquela pessoa, era uma competição desleal, né? Foi bem difícil isso, bastante difícil. Mas, enfim, isso existe. Eu estou falando isso porque, gente, às vezes os perversos, eles não procuram terapia, tá? Não procuram, eles acham que não precisam. Mas os juízes mandam, às vezes, para a gente. Então, às vezes, a gente recebe uma solicitação para fazer uma avaliação e até mesmo um acompanhamento daquele homem que está preso ou que está prestes a ser solto ou que está em semi-liberdade, sabe? Ou que está numa pena alternativa, tá? Ele não foi preso e aí ele, como pena alternativa, tem lá uma série de outras coisas que ele tem que fazer e dentre essas coisas ele é submetido a uma psicoterapia dentro do SUS. E aí nós recebemos então casos assim para que a gente possa dar um acompanhamento e também um parecer, né, para o Ministério Público, para o juiz, enfim, a quem nesse momento interessar. Então, por isso que eu estou dizendo, né, eles só chegam assim. E eu acho que isso teria que acontecer mais vezes. Não que a gente vá curar, porque eles não têm cura. Mas eu acho que precisam serem menos tóxicos, ser menos destrutivos, né, dentro da sociedade. Então, se eles vão retornar a esse contato em sociedade, ou se o crime que cometeram não justifica a prisão, esses caras têm que ser acompanhados, porque eles não podem produzir mais vítimas. Não podem. E eu acho que isso tinha que ser tinha que ser multiplicado. Inclusive, no meu mestrado, é uma das questões que eu vou estar lutando para defender, né? Uma só das questões, porque existem outras coisas. Eu vou estar lutando para defender esse tipo de coisa, entendeu? Não porque o cara tenha ele não vai ser curado, ele não vai deixar de ser perverso, não vai. Mas ele não pode produzir mais vítimas. Eu acho que a psicologia, ela precisa entrar nesse campo. A gente precisa estudar, pesquisar, a gente precisa fazer mais coisas sobre isso. E eu vou aproveitar, então, para não transformar esses caras em monstros. Somente vou dizer que costumam ser pessoas que passaram por fortíssimas privações nos seus primeiros anos de vida. Ou pode ser até que durante todos os anos da sua infância e adolescência.
Então, são homens que passaram por grandes traumas, por cresceram muitas vezes em um lar extremamente violento ou numa comunidade extremamente violenta e passaram por fortíssimas privações, principalmente privações de afeto. Só para vocês entenderem o quanto que políticas públicas dentro desse sistema que nós vivemos, né, políticas que possam visar crianças e adolescentes, é tão importante. Porque uma criança que é abandonada, uma criança que vive à deriva, uma criança que é adotada pelo tráfico de drogas, uma criança que ela já nasce em completo desamparo social, ela precisa do Estado. Se nós não olharmos para isso, nós estaremos, enquanto Estado, né, enquanto nação, produzindo futuros psicopatas. Entende como isso é sério? Então, a gente precisa estar sempre lutando por políticas sociais, políticas públicas e visando muito a infância e a adolescência. Porque quando não há, enfim, estruturas de se viver saudavelmente, de se receber afeto, o Estado tem que fazer alguma coisa através das suas próprias instituições e políticas públicas. Senão a gente vai estar produzindo mais e mais. E aí, quando essa criança chega à idade adulta, ela é considerada um monstro, só que ninguém questiona a monstruosidade a qual ela foi submetida desde o momento que nasceu. Tá? Então, eu preciso falar disso porque eu lido com todos esses hemisférios, assim, sabe? Com todos esses lados. Eu já ouvi pedófilos e já ouvi vítimas dos pedófilos. Eu ouço, né? A bem dizer. Então, eu preciso falar essas coisas porque senão eu vou estar sendo parcial e não se trata disso. Porém, o objetivo da live de hoje é fazer com que as mulheres possam ficar mais atentas. Então, o que eu posso dizer é que dentro desse autoconhecimento, você precisa saber quais são os seus pontos mais vulneráveis nas suas relações de amor. Porque você não vai identificar o psicopata tão cedo, só depois do estrago. Não vai, não é fácil, gente, não é fácil. Então, você precisa saber o que fazem contigo e o que você se deixa, né? Você precisa saber exatamente se você tem essas distorções, essas pequenas distorções que te fazem romantizar qualquer nível de violência. Entenderam? Para que você... peraí. Isso aí eu não sei se é legal. Isso aí eu não sei se é bom. Peraí. Sabe? Mas eu tô me sentindo excitada. O cara vai dar um tapa na minha cara, sabe? Eu fico mal, me sinto humilhada, mas depois eu olho para ele e eu acho que eu vou salvá-lo. Ele me explicou, ele disse que foi só uma crise, que ele ficou com muita raiva, teve muito ciúme de mim. Eu estava com aquela sainha curta... E aí ele perdeu a cabeça porque ele me ama demais, ele sente muito ciúme. E aí ela começa a achar que o ciúme é prova de amor. Entendem? Por mais que, enfim, e aí eu vou falar sobre as relações comuns, né? Porque assim, sabe, nas relações comuns essas coisas também podem acontecer, né? E você tem que botar o limite imediato naquilo. Então, a gente tem que observar exatamente o que é uma excitação, o que é uma paixão, o que é um amor e quais são as nossas vulnerabilidades e possíveis distorções que a gente faça sobre isso. Porque senão, gente, depois de um tempo, você está totalmente estraçalhada e você aí fica despersonalizada, porque o cara te coisificou tanto que você já não sabe mais que mulher você é ou se era uma mulher de fato, porque você está se sentindo um lixo. Porque esses caras, depois, eles vão praticando todos os tipos de abusos. Abusos psicológicos, o abuso moral, em que ele te ofende, ele te humilha. À medida que você vai
não sendo mais interessante para ele, ele vai descartando você. Ele vai desvalorizando você. Ele vai fazendo você se sentir uma merda. E quando é um perverso, mais ainda nesse sentido, porque ele não quer nem mais vantagem sua, ele só quer o teu sofrimento. Porque o gozo dele está em objetificar essa mulher, em tirar mesmo qualquer resquício humano. Ela só tem uma função, que é dar o prazer que ele quer. E aí muitas mulheres não conseguindo, ou não conseguindo mesmo, até por uma questão defensiva, psicológica, porque é um horror, quando você enxerga esse ponto, você enxerga o horror. Por isso que é tão importante o acompanhamento terapêutico, né? Porque não é fácil você chegar a uma conclusão dessa sozinho. É insuportável, porque você está diante de um horror. Entendem? E aí depois que você chega a esse horror, né, quando você se depara com isso, aí acabou, né? O mundo cai, você se sente totalmente destruída, estraçalhada, sem referencial de quem você era, porque você estava em função do desejo perverso do outro. Tá? Murilo, peraí, uma pessoa sabendo que a pessoa é um psicopata, se envolve sofre algum distúrbio. Olha, pode sofrer ou não. Pode sofrer ou não, é assim, porque não tem um distúrbio específico para falar disso, apesar de que agora está chegando, né? Agora não, já é algo mais antigo, mas agora que as pessoas estão começando a falar, eu até anotei aqui para vocês. Hibristofilia, né? Que são justamente, principalmente mulheres, que sentem uma fortíssima atração sexual por homens perigosos, né? E querem esse desafio. O nome, vou repetir para vocês, hibristofilia, tá? Então, é aquilo que eu te falei, a nomenclatura americana, né, e tal, eles adoram inventar nomes e distúrbios e transtornos. Então, eles estão começando, né, já com essa ideia. Agora, aquilo que eu te falei, várias pessoas tendo qualquer mulher, né, que possa ter essas características reunidas, elas podem ser esse ponto vulnerável de se sentirem muito atraídas. E quando elas sabem e permanecem, é porque elas têm outras questões subjetivas. Muitas têm fascínio pela maldade, né? Tem fascínio pela maldade. Surge um serial killer, se o cara for bonito, charmoso, parecer muito inteligente, etc., elas têm um fascínio pelo cara. E aí são N fantasias. N fantasias. N. Inclusive, uma mulher que possa já ter sido até mesmo violentada, já possa até ter passado por estupro, ou enfim, ou outros traumas, ela, muitas das vezes, ela acaba se aproximando de um cara desse, dentro da cadeia, por exemplo, o cara foi preso, ela vai, se encanta, escreve cartas, e aí marca o encontro e passa a se relacionar com o cara. Para essa mulher, muitas vezes, a um nível muito inconsciente, ali ela está segura. Então, é como se ela tivesse a necessidade de retornar ao trauma numa outra atitude, que é numa atitude ativa de decisão própria, sendo que num contexto que ela tenha certeza que ela não será morta, porque ela está fazendo a visita íntima na cadeia. Para vocês verem como são
as necessidades psicológicas, muitas das vezes, que as pessoas apresentam, em certas atitudes que para nós de fora parece assim horripilante, uma coisa absurda, mas existe um sentido ali. E somente através de uma psicoterapia ou de uma psicanálise que a gente pode atingir esses sentidos e a pessoa começar a criar uma lucidez sobre o seu próprio comportamento. A partir daí ela começa a criar uma crítica, a partir daí ela começa a se conscientizar e aí ela começa a, vamos dizer, a liberar emoções sobre isso saudáveis. Por exemplo, o horror que muitas vezes ela não quis se deparar, ali no setting analítico ela se depara, quando finalmente ela se dá conta das distorções dela e do que fizeram com ela. Entenderam? É um processo doloroso, porém libertador, quando a vítima consegue manter-se dentro desse processo também, né? Vamos lá. Então, tá sem som, gente? Alguém aí falou que tá sem som, é verdade? Então, Murilo, só para eu não centralizar a coisa num distúrbio, entendeu? Existem uma série de fatores que integram toda uma subjetividade em que várias mulheres podem se ver nessa situação. Quantas mulheres gostam do desafio? Quantas mulheres gostam também de medir e competir o exercício do poder, sabe? E aí, tipo, elas acabam se atraindo por esse tipo que parece tão poderoso, né? Que está ali diante das suas mãos, parece que tem o poder de morte e vida, já que ele mata, já matou e etc. E elas fantasiam de que, de repente, elas serão as grandes mulheres amadas por eles, que elas serão as únicas que ele vai poupar, né, de algum crime. E aí elas se sentem especiais. Então, são várias fantasias e distorções que a gente vai analisando, que elas apresentam diante desse quadro, entendeu? Peraí. Alguém quer participar do vídeo? Deixa eu só ver que horas são. Já são 47 minutos, gente. Vamos embora. Tem mais alguém aí querendo perguntar? Ah, tá. O Murilo está perguntando como a mulher pode se prevenir. A questão não é, olha só, Cléris, a questão não é a mulher não se dar valor, não é sempre assim não, estou falando, mulheres com temperamentos muito fortes, elas se dão tanto valor, que elas se acham suficientemente empoderadas para salvar esse cara. Ou são tão narcisistas que acham que por elas, né, ele vai se apaixonar. Então, não é bem assim não, tá? Existem essas variações, não é bem assim não, tá? Eu estou deixando isso claro porque senão as mulheres que, como é que eu vou dizer? Essas mulheres mais independentes, autossuficientes e tal, elas acham que estão imunes. E não estão mesmo, tá? É isso. Eu preciso falar isso porque é isso. Tá? Nem sempre é a coitadinha que não se dá valor, não. Aquelas que se dão muito valor também se enganam.
Até porque se dão valor demais. Esse é o problema da nossa sociedade, né? E esse é o lance da autoestima. As pessoas acham que a autoestima positiva, nossa, é aquela coisa megalo. É você se achar superior. E não é nada disso, porque isso é o grande engano, né? Todos nós temos pontos vulneráveis. Há relações muitas vezes destrutivas. Por exemplo, os psicopatas amam pessoas com muitas virtudes. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm muita empatia. Então, as pessoas que têm empatia, elas são presas fáceis, porque costumam ser altruístas, dedicadas, dóceis, sensíveis. Então, eles apresentam um cenário de simulado mentiroso de sofrimento ou de vítimas, essas pessoas os adotam. E elas acham que eles nunca farão nada com elas, sabe? Mesmo quando descobrem, porque elas são muito boas. E a generosidade, a solidariedade, a generosidade, a dedicação, o altruísmo são tudo grandes combustíveis para eles. É só isso que eles precisam, muitas das vezes, para explorar essa pessoa, para acabar com essa pessoa. Não é à toa que às vezes a gente vê, né, alguém, até homens que são muitas vezes também, né, pegos nessa situação. Pô, logo comigo, né, que, pô, sou tão legal, tão bacana, né, empresto dinheiro, dou dinheiro. Enfim, os caras são roubados em seus negócios, são, sabe, enfim. Então, vai deixar de ser bom? Não vai ter virtudes? Não, gente. A gente precisa ser legal nessa vida, tá? Mas precisamos ser mais espertos, né? Um pouco mais prudentes, mais racionais, sabe? Tomarmos muito cuidado. Olha como é, sabe? Olha como é. Eu quero um dia fazer uma live falando dessa questão, né? As virtudes não podem nos transformar em corpos dóceis para a perversão, cara. Né? Mas não são as virtudes que nos transformam, mas é como nós assimilamos de uma forma muitas vezes distorcida virtudes. É aquilo que eu falei antes, né? A mulher que de repente acha que uma crise de ciúme ou o domínio absoluto do outro sobre a sua vida é proteção. Não é. Entende? Então a gente precisa começar, sabe, eu acho que a questionar mais isso, porque isso está muito entranhado na nossa cultura, principalmente dentro do imaginário feminino, e isso é o grande combustível para a destrutividade, né, no caso desses psicopatas em relação às mulheres. Então, uma Amanda aqui, a Vlad, está falando como pode evitar esse tipo de pessoa. A verdade, gente, olha só, 53 minutos. Por que, engraçado, eu não sinto passar? Espera aí que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Antes de terminar o tempo. Caramba, quanta pergunta! Ai, meu Deus, vamos lá. Então, se sentir poderosa ou virtuosa demais é uma vulnerabilidade? Com certeza. Porque é um engano narcísico, vamos dizer, né? Então, assim, com certeza. Ou achar que está sendo protegida por Deus, pelo Senhor o tempo inteiro. Algumas religiosas pensam assim. Gente,
Pontos de vulnerabilidade, né? Autoestima baixa faz você ficar muito vulnerável para que o outro faça de você aquilo que ele bem entender, porque você precisa dessa validação do outro. Ok, mas isso não é o suficiente, né? São várias e várias características. Autoestima megalo, né, sabe, está fora do contexto real, você se acha tão autossuficiente, confiante, que você pensa que você vai realmente curar, salvar e regenerar aquele homem e jamais vai ser pega, que você vai ser a grande mulher, tá? Um grande engano. As virtudes, quando elas não são acompanhadas pela sabedoria, pelo questionamento e pela crítica, né? Então, e aí existe uma pluralidade de coisas. As pessoas virtuosas têm dificuldade em falar não, dificuldade em colocar limites, dificuldade de desapontar o outro, porque elas querem permanecer nessa posição de serem vistas como quase perfeitas e pessoas maravilhosas. Tem que se retirar dessa vaidade, se retirar dessa necessidade egóica, tá? De ser bom, né? De ser bonzinho nesse sentido, para ser realista, sabe? E aí a gente tem que falar disso em outro momento, de repente, né? E outros pontos de vulnerabilidade, quando você tem uma prática, uma vivência traumática de abusos, de violências, e dentro dessa esfera você sente prazer em ser objeto. Você ficou fixada, você conheceu o afeto e o prazer sexual na posição objetal, e você fica fixada naquilo, e você procura relações que te transformem em objeto, porque esta é a forma conhecida e familiar que você tem de relacionamento. E aí isso é bem mais sério, porque existe um gozo dentro dessa relação extremamente destrutiva. Isso é muito sério e muito difícil de fazer um deslocamento disso, um reposicionamento disso, muito difícil. É muito difícil, mas é possível. Por isso que existem mulheres que estão sempre reproduzindo, sempre reproduzindo. E por mais que elas tomem consciência, mas a atração sexual delas está justamente com o perigo, com a morte, com a perversão, com a destruição. Entendem? É isso. Para não ser vulnerável, tem que se conhecer muito, né? E ter conceitos, valores muito claros para si. O que é violência de fato? O que é carinho? O que é afeto? O que é proteção? O que é domínio? O que é exploração? O que é violência, sabe? Precisa ter esse discernimento, essa crítica, e botar para o outro, e botar esse limite. Sempre, desde o início. Já vai cair, gente. Eu quero agradecer. Precisamos ser mais conscientes mesmo. O Cristóvão está falando para eu encerrar e reiniciar. Vocês estão querendo mesmo, gente? Querem mesmo? Tá calor aqui. Tá cansativo, não? Eu posso fazer isso, vocês preparem mais umas perguntas, eu respondo, depois a gente finaliza, porque eu não quero que fique cansativo para vocês. Tá bom? Então tá, eu vou encerrar agora, porque já está chegando a 59 minutos. Homens, perguntem alguma coisa. Ó, o Murilo fez um comentário interessante.